E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal Cedrai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de multiteste digital. Essa é a aula 3, é a última parte da nossa teoria sobre esse instrumento. E nessa aula nós vamos conhecer o que é o True RMS, para que ele serve e qual a importância dele em um instrumento dessa categoria. Hoje em dia a gente sabe que é muito comum você encontrar multitestes que são vendidos com essa tecnologia True RMS. Os multitestes que a gente estudou anteriormente, eles são baseados na tecnologia RMS, ou seja, são multitestes de resposta média. Mas o que é RMS e o que é o True RMS? Vou tentar passar para vocês agora a diferença de cada um. Não vou entrar em muito detalhe matemático, porque senão vai ficar muito comprida a aula e vai acabar complicando o curso. Só para vocês terem ideia da diferença entre uma tecnologia e outra. O True RMS serve quando queremos medir corrente alternada com diferentes formas de onda. Com o RMS, a gente quer uma tecnologia de resposta média. Você consegue fazer leitura da tensão alternada, porém você não consegue visualizar o total, ou seja, o valor de pico a pico que essa tensão tem. Então geralmente o valor da tensão medida e informada nesse tipo de equipamento não é a real, ela corresponde a 65,7% do valor total da tensão da rede. Com o True RMS é diferente, a gente consegue ler quase 100% dessa tensão, ou seja, você consegue fazer uma leitura real da tensão da rede que você estiver fazendo a aferição. O que significa o RMS? Significa raiz média quadrada, que vem traduzido do Rho Med Squared. Esse termo vem da expressão matemática de valor eficaz, ou seja, ela é usada para fazer o cálculo da potência média dissipada de uma rede. Essa potência ela é gerada por qualquer tipo de onda em uma corrente alternada. Para a gente entender como isso funciona, ele é utilizado esse cálculo aqui, ó. P é igual a V ao quadrado sobre R, ou seja, a tensão ao quadrado sobre a resistência. Se a gente pegar um circuito com corrente contínua e quiser saber a potência dissipada em uma carga resistiva, por exemplo, num resistor, a gente pode aplicar essa forma aqui. Mas para a tensão alternada isso não vai funcionar. A onda senoidal, ou seja, a tensão alternada, ela varia ao longo do tempo. Você pode ver aqui, ó. Ela vai atingir o pico máximo positivo, volta a zero, vai atingir o pico máximo negativo, volta a zero, e aí o ciclo se repete. Isso aqui, ó, é um ciclo, ó. Começa aqui, vai ao máximo positivo, volta a zero, vai ao máximo negativo e volta a zero. O ciclo completo vem daqui até aqui. Depois ele se repete, e isso vai até infinitamente. O que determina a frequência? Quantas vezes esse ciclo se repete em um segundo? Nossa rede elétrica tem frequência de 60 Hz, porque esse ciclo aqui, ó, se repete 60 vezes em um segundo. É aí que surge o RMS, ou raiz quadrada média. Ele serve para, a partir dessa tensão alternada, a gente descobrir um valor de uma tensão contínua que é dissipada na mesma potência dessa tensão alternada. O que isso quer dizer? E quando falamos que uma tomada tem 220 volts, esse é o valor RMS dessa tensão. Mas na verdade a tensão de pico é o valor máximo que é onde atinge no eixo Y. Ou seja, ela é muito maior do que 220. Olha esse gráfico que eu estou mostrando aqui embaixo. A mesma senoide. Aqui, ó, nós estamos mostrando o RMS, ó, tensão, meu valor médio, a tensão RMS e o valor de pico a pico. Ou seja, o multiteste comum, esse que nós estudamos até agora, ele trabalha com tecnologia RMS. Você pode ver aqui, ó, corresponde a mais ou menos 67,5% do valor total da tensão. Qual a tensão máxima qual o valor máximo que a tensão atinge? Quando ele atinge o máximo do pico, ó, o valor máximo positivo e o valor máximo negativo. Então, se o multiteste não consegue ler esse máximo positivo aqui, ó, então ele não está dando a tensão correta da rede. Ele está dando aqui uma média quadrada, ou seja, o RMS aqui até onde ele veio. Então, como é que a gente faz para calcular o RMS? Para calcular o RMS, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Eu não vou explicar muito essas fórmulas matemáticas agora, porque não vai ficar complicando muito o curso. Então, o cara que está aprendendo,
vai acabar ficando complicado. Então é só para você ter uma ideia aqui o que é o RMS e o que é o True RMS, qual a diferença entre os dois. Para não é só chegar aqui e botar um multiteste, ó, eu pego um multiteste aqui, esse é RMS, esse é True RMS, esse aqui ele é correto, esse não. Por que esse aqui ele é correto, esse não? Então eu quero que você entenda qual a diferença entre os dois. Então, simplificando, o que é que o multiteste faz para achar o RMS? O multiteste comum, que foi o que nós estudamos anteriormente, ele recebe o sinal alternado, retifica ele através daquele diodo, lembra? Quem acompanha o curso aí até agora, a gente utiliza um diodo interno para fazer a retificação do sinal. E ele tira dessa retificação uma espécie de média, lembra que eu mostrei no semiciclo anterior? Uma média do valor aproximado, então ele não é o valor total. Isso quando a senoide ela é perfeita, deixa eu voltar aqui no anterior, quando a senoide ela é assim, ó, é perfeita, mas nem sempre a senoide é assim. Ela vai ter deformações, e quando tem essas deformações, tem aquelas harmônicas, tudo que eu te falei anteriormente, influencia mais ainda na leitura da tensão. É por isso que o multiteste tem categorias, que essas categorias determinam como o multiteste é menos sensível ou mais sensível a essas harmônicas. É aí que surgiu a função True RMS. O que esse True RMS faz? O multiteste que tem essa função, ele faz uma espécie de mapeamento desse semiciclo, ou seja, ou da onda que estiver sendo lida no momento. Então ele marca diversos pontos e através desses pontos ele consegue fazer a leitura do valor da onda naquele determinado instante. Vou mostrar uma figura aqui a seguir, vou mostrar a você. Tá vendo aqui, ó, a mesma senoide. Então o que é que o True RMS faz? Você está vendo aqui, ó, ele marca diversos pontos na onda, tá vendo? V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? E aí através desses pontos a gente consegue fazer o cálculo do valor RMS através dessa fórmula aqui, ó. Então se a onda por algum motivo tiver alguma distorção, que é mais fácil você encontrar na rede elétrica, a gente medir com o osciloscópio, você vai ver que não é uma senoide perfeita, ela sempre tem deformações. Essas deformações são causadas por harmônicas, por equipamentos ligados próximos a essa rede. Se você estiver medindo a rede ligada ao motor de escova, a próxima gerador e outras coisas mais, sempre vai aparecer distorções na rede. Então o True RMS ele é feito justamente para compensar, ele faz um mapeamento dessa onda, mesmo deformada, marca os pontos e consegue fazer a leitura dela. Então, quando a gente mede tensões e correntes alternadas, problemas dessas formas de onda dos sinais medidos podem afetar muito a precisão da leitura. As escalas de correntes e tensões alternadas desses instrumentos simples que a gente estudou anteriormente são calibradas de maneira a dar uma indicação de valor RMS quando se trata de um sinal senoidal de 60 Hz. Isso a gente está falando da onda perfeita, começa daqui, ó. Como eu disse, ó, esse valor corresponde a 63,7% do valor de pico. E leve em conta que o sinal senoidal medido não tem qualquer distorção, como eu estou mostrando aqui, ó, sinal perfeito sem nenhuma distorção, que é muito difícil você encontrar na rede elétrica. Então, o multiteste comum ele só consegue fazer leitura de até 63,7% desse valor, não consegue pegar o valor total de 100% do valor de pico a pico. Então, a leitura de multiteste comum não corresponde a 100% do valor da tensão real da rede. Quando a gente vai fazer a leitura de tensão alternada corrente nesse circuito comum, que tem elementos capacitivos, indutivos, ou dispositivo de comutação, onde ocorre forte distorção da fórmula do sinal e onde tem diversa introdução de harmônicas, lembra que eu expliquei? Transientes e harmônicas, todas essas impurezas, por eu chamar de impurezas, elas são nada mais do que tensões e correntes múltiplas do sinal que se sobrepõe modificando a forma de onda. Você pode olhar aqui embaixo, nessa figura aqui embaixo, essa em geral é a forma de onda que a gente encontra na rede elétrica. Sempre tem os transientes, tá vendo, que acompanham, e as deformações que eles provocam na onda. Então quanto mais deformada for a onda,
pior vai ser a leitura de um multiteste convencional. Se uma onda normal limpa, ele só consegue ler 63,7. Se ele pegar uma rede que tiver muita impureza, muita sujeira, tiver muito motor ligado, transformadores de força, fonte chaveada, tudo isso afeta o sinal, de tal forma que a leitura vai ser totalmente errada. Então o resultado dessa distorção é que o instrumento passa, como eu disse a você, a indicar um valor que não corresponde ao RMS, ou valor real. Em outras palavras, a partir do momento em que a medida de tensão corrente alternada sobre uma carga que não é resistiva pura, ou seja, uma forma de sinal limpa, não é garantido que a precisão de leitura vai ser a mais correta possível. Como eu falei, motores que possuem curvas que comutam o circuito em alta velocidade, fontes chaveadas que carregam capacitores de alta velocidade em pico de corrente contínua, transformadores que têm a característica de núcleo modificado, são alguns exemplos de dispositivos em que a medida de tensão em corrente alternada pode apresentar problemas. Um eletricista que vai trabalhar diretamente com rede elétrica tem que possuir um equipamento que tenha a capacidade de tensão e corrente alternada, que seja capaz de trabalhar com qualquer forma de onda, senoidal ou não senoidal, e que seja capaz de fazer uma leitura precisa, independente das transientes ou impurezas que o sinal tem. Por isso é indicado os multitestes denominados TRUI-RMS, pois eles não tendem a sofrer com influência de transientes ou harmônicas da rede elétrica. Então tá aí a diferença entre TRUI, RMS e RMS. RMS é a leitura média que os multitestes comuns fazem da rede elétrica, e TRUI RMS é a tecnologia que faz o mapeamento da onda e dá uma forma de leitura mais precisa. Nessa figura aqui do lado, você pode ver dois alicates amperímetro. Um tem a tecnologia TRUI RMS, o outro não tem. Observe que os dois alicates estão na mesma linha de tensão aqui, ó, mesmo fio, ó, né? Estão medindo a mesma linha, a mesma corrente que circula pelo mesmo fio. Você pode olhar aqui, o valor indicado da corrente no TRUI RMS é bem maior do que não é TRUI RMS, que é a leitura média. Você pode ver que aqui, ó, ele pega 67% da leitura da corrente que circula pelo condutor, e aqui, ó, pega 100% do valor da leitura do passo produto. Você pode ver que até a TRUI RMS consegue fazer a leitura mais precisa que o não RMS. Eu acho que deve ter ficado bem claro para vocês agora a diferença entre um e o outro, beleza? Aqui eu mostro para vocês alguns multitestes da tecnologia TRUI RMS. A maioria desses multitestes ele vem com alto calibre, que são esses multitestes que você não precisa estar mudando, selecionando o calibre toda hora. Você seleciona a função que você quer, se é com corrente, tensão ou resistência, e automaticamente ele vai mudando o calibre para você. Mas nada também impede que você encontre tecnologia TRUI RMS nos multitestes comuns, que tem aqueles calibres que você seleciona o máximo de cada valor que você vai ler. Para o multiteste TRUI RMS também existem as categorias 1, 2, 3 e 4, que a gente estudou anteriormente, que você deve escolher a categoria de acordo com o que você vai trabalhar. Vamos falar um pouquinho do alicate amperímetro. Ferramenta também muito útil, muito importante para o profissional eletricista. Vamos falar um pouquinho do amperímetro. O perímetro, todo mundo sabe, é um instrumento que a gente utiliza para fazer a medida, obter a medida da intensidade do fluxo de corrente elétrica que passa através de uma seção transversal de um condutor ou no circuito elétrico. A unidade usada é o ampere, em homenagem ao físico e matemático francês André-Marie Ampère. Como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, para aferir essa corrente que passa por alguma dessa região ou de algum circuito, a gente deve colocar um perímetro em série com a mesma. Aí às vezes é necessário que a gente abra o circuito para colocar o multiteste em série com o mesmo para fazer a leitura. Por isso, para fazer essas leituras é preciso que o amperímetro tenha uma resistência interna muito pequena
ou seja, bem menor que comparado ao do circuito que vai ser leitura, ou seja, para que o equipamento não interfira na leitura, no funcionamento do circuito, e que você consiga fazer a leitura de corrente mais precisa possível. Os multitest que a gente estudou anteriormente até aqui, eles só fazem a leitura de corrente contínua, e para fazer essa leitura é necessário a gente abrir o circuito em teste, interromper e colocar ele em série com o circuito ou com a carga para poder fazer a leitura dessa corrente. Porém, vai existir momentos em que a gente vai precisar fazer leitura de corrente alternada, e que essa leitura e a leitura dessa corrente ela tem que ser feita de forma que o circuito não precise ser interrompido, ou seja, que a gente não precise colocar o equipamento em série com o circuito para fazer essa leitura. É aí que entra o alicate amperímetro. Eu realmente considero que o alicate amperímetro é um dos instrumentos de medição indispensável para qualquer pessoa que trabalha com eletricidade. O profissional eletricista tem que ter um alicate amperímetro com ele. E mesmo sendo um alicate amperímetro, você tem que estar atento às categorias que a gente estudou anteriormente para emprego desse instrumento de acordo com o local que você vai trabalhar. As mesmas coisas que foram ditas, categoria de trabalho, serve também para o alicate amperímetro. Qual é a grande sacada do alicate amperímetro? O que permite que ele faça a leitura da corrente alternada no circuito? Como é que ele faz isso? É muito simples, através dessas garras aqui, ó. Dentro dessas garras aqui nós temos uma barra metálica equivalente a um núcleo de um transformador. Ele, quando a corrente circula no centro dessa argola, ele capta esse campo magnético gerado pela passagem da corrente elétrica. Ele capta esse sinal, converte ele para sinal digital, porque o sinal passando por aqui ele é analógico, né? Então ele tem que ser convertido para que o microcontrolador dentro identifique esse sinal. Então ele pega esse sinal, capta esse sinal, a passagem dessa corrente pelo campo magnético, manda para aqui para dentro, é convertido de analógico para digital, aí vai para o circuito integrado interno do multiteste, que faz a leitura e interpretação desse sinal e mostra aqui no visor. E o mais legal de tudo isso é que ele faz a leitura da corrente alternada sem interromper o circuito, porque você vai abrir as garras, vai colocar no fio que você quer medir, no fio condutor que você quer medir a corrente, e não precisa interromper o circuito. Sendo que para fazer a leitura, eu vou mostrar isso na aula prática, você tem que pegar apenas um fio condutor. Tem muita gente que comete o erro, diz que o meu multiteste não está funcionando. Por quê? Pega um fio paralelo e bota aqui dentro e você vai tentar ler a corrente, você não vai conseguir. Você precisa pedir o fluxo da corrente. A corrente no circuito elétrico ela vai e volta. Então se eu pego um fio paralelo e vou ler ele aqui dentro, eu não consigo ler esse fluxo de corrente. Eu só consigo pegar uma perna só desse fio, que é para ele pegar o fluxo que está circulando por aquele condutor. Então eu não posso pegar os dois juntos, senão não dá a leitura correta. Mas eu vou mostrar para vocês tudo na prática, beleza? Então dessa forma a gente consegue fazer a leitura de corrente alternada muito elevada, porque o equipamento não tem contato com o circuito que está sendo medido, ou seja, não precisa nem decapar o fio. Você vai pegar como ele está aqui a argola, botar o fio aqui dentro, o fio condutor, por exemplo, não precisa decapar ele, coberto como ele está, ele consegue fazer a leitura, porque ele faz a leitura através do campo magnético gerado pela passagem da corrente. Então, através disso, a gente consegue fazer leituras que chegam a mais de 1000 amperes, dependendo do equipamento. Esse aqui mesmo, ó, 250 mil amperes, tá vendo? Então você consegue fazer leitura de corrente bem elevada, porque não tem contato. Fora isso, é o multiteste normal. Para a leitura de corrente alternada, a gente utiliza essa argola, e para a leitura de corrente contínua, resistência e tensão, ele funciona como um multiteste normal. Basta que você use as pontas de prova colocando aqui, ó. Bom, assim a gente finalizou essa aula 3, tá? Finalizamos a parte teórica. Eu acho que deu para passar muita coisa bacana para vocês. Às vezes a gente pensa que utilizar um multiteste, um analógico digital, simplesmente é só comprar o multiteste, botar na escala que você deseja e enfiar a ponta de prova onde você quer fazer o teste. Não é só assim.
Existem características técnicas que você precisa conhecer para você saber qual equipamento que você precisa adquirir, em que categoria, de acordo com o trabalho que você vai executar. Então a gente finalizou a aula teórica. Na próxima aula a gente vai dar início às aulas práticas. Eu vou mostrar para vocês a estrutura interna do multiteste na prática, algumas componentes internos, como trocar a bateria, e a gente vai ver o uso dele para leitura de tensão, de corrente, de resistência. A gente vai ver o uso do alicate de perímetro e por aí vai. Beleza? Um abraço a todos, obrigado por acompanhar o curso aí, até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.